Meu nome é Caroline, fui a primeira filha da minha mãe que me deu à luz numa época em que a vida dela estava apenas começando a tomar forma. Ela se casou com meu pai, Thomas, logo depois da escola. Jovem, cheia de sonhos e ideais, acreditava mais no amor do que no dinheiro. O romance deles era tempestuoso, mas ingênuo, como uma concha de retalhos costurada com diferentes peças brilhantes, mas incompatíveis. O dinheiro não era a cola que poderia mantê-los juntos por muito tempo. Quando eu era muito jovem, minha mãe conheceu Gabriel. Sua carteira gorda e seu carro brilhante causaram uma forte impressão nela. Parecia que o mundo estava se curvando a ele. Seus olhos brilhavam quando ele estava por perto, mas era um brilho diferente do que quando ela olhava para mim ou para o pai. Ela foi embora, deixando meu pai e eu, como se estivesse tentando apagar a parte de sua vida que não se encaixava em seu novo mundo brilhante. Papai me levou embora e nunca mais olhou para trás. A única coisa que os ligava depois disso eram os cheques da pensão alimentícia, que ele tirava fria e silenciosamente, como se acabasse com tudo que havia existido entre eles. Morávamos em um apartamento pequeno, longe do glamour da nova vida da mamãe, mas cada momento passado com o papai era um tesouro para mim. Estávamos correndo atrás de uma bola no parque ou comendo pizza barata, e para mim foi uma verdadeira felicidade. Ele me olhou com o carinho que me faltava na outra casa. Gabriel foi atencioso no início. Ele me trouxe doces e me deixou brincar em seu grande escritório cheio de coisas brilhantes, como se quisesse que eu me sentisse parte de seu mundo. Mas com a mãe foi diferente. Seu rosto mudou quando ela me viu, como se eu fosse uma sombra do passado que ela estava tentando esquecer. Uma noite foi especialmente memorável para mim. Eu estava sentado em frente à TV fingindo estar absorto em algum programa, mas na realidade eu estava ouvindo a conversa deles na cozinha. As palavras da mamãe cortam como uma faca. Ela se parece muito com Tom, disse a mãe com a voz afiada como aço. Sempre fazendo perguntas, sempre me olhando como ele faz. Na época eu ainda não entendia o que as palavras dela significavam, mas senti algo encolher por dentro, como se eu estivesse sendo culpada por quem eu era. Era como se minha existência a lembrasse de uma vida fracassada. Com o pai foi diferente. Ele sempre me apoiou, mesmo que passássemos nossos dias da semana juntos. Você está indo muito bem, Caroline, disse ele toda vez que eu mostrava minhas notas ou desenhos. Ele era meu refúgio, minha ilha em um mar tempestuoso de incompreensões e críticas. Mamãe, ao contrário, ficou cada vez mais rígida. Com o advento de Gabriel, aparência e status se tornaram o mais importante para ela. Ela exigia que eu usasse as roupas certas, fosse amiga das crianças certas, como se esperasse que eu pudesse me encaixar no mundo que ela estava construindo para si mesma. Mas eu não era como a filha de Clara ou as outras meninas que ela me deu como exemplo. Mamãe sempre encontrava algo para me censurar, como se eu fosse um eterno obstáculo em seu caminho para a perfeição. Um dia, depois de uma repreensão particularmente rude por sapatos sujos, fiquei sozinha no meu quarto, sentindo que não tinha para onde ir com seu olhar desapontado. As palavras de minha mãe e sua decepção se tornaram um pano de fundo constante da minha infância, como se minha vida fosse uma série de arrependimentos dela. Eu retruquei, olhando para minha mãe com um desafio que surgiu dentro de mim como uma tempestade. Pelo menos papai não grita por causa da sujeira. Essas palavras saíram antes que eu tivesse tempo de pensar. O tapa veio instantaneamente como um raio, a mão dela me atingiu tão rápido que não tive tempo de vê-la se levantar. Uma dor ardente se espalhou pela minha bochecha, e o rosto da minha mãe estava perigosamente perto do meu. Seu hálito, cheirando a café e raiva, queimou minha pele. Você não fala assim do seu pai. Ela sibilou, seus olhos se encheram de raiva, como se toda vez que eu mencionasse papai, ela se sentisse ameaçada. Lágrimas brotaram dos meus olhos, mas eu mal conseguia contê-las, como meu pai me ensinou. Ele sempre me disse, nunca demonstre fraqueza, especialmente para aqueles que anseiam por vê-la. Naquela noite deitada na cama, prometi a mim mesma que não deixaria que ela me visse chorar. Não me trará satisfação. Comecei a aprender a ser forte, mesmo que meus ombros estivessem cada vez mais encolhendo sob o peso de suas críticas. E então mamãe anunciou que estava grávida novamente. De repente a casa se encheu de uma estranha atmosfera de expectativa, como se tudo estivesse prestes a mudar, mas não necessariamente para melhor. Mamãe andava pela casa, esfregando a barriga, como se algo de valor inestimável estivesse amadurecendo ali. Gabriel, por outro lado, parecia ter ganhado algum tipo de prêmio. Seus olhos brilhavam como diamantes em uma vitrine cara de loja enquanto ele falava, temos que refazer o quarto de hóspedes para se adequar à princesinha. Meu coração palpitou um pouco. Eles estavam falando do meu quarto, do meu cantinho no mundo deles. E o meu quarto?
Perguntei timidamente, tentando não mostrar minha dor. Mamãe olhou para mim, seu sorriso tenso, como um fio fino prestes a se romper. Você pode se mudar para uma sala menor, Caroline. Sua voz era fria e categórica. É justo. A criança vai precisar de mais espaço. Não havia espaço para discussão em suas palavras. Eles já decidiram. Naquela noite arrumei minhas coisas e me mudei para o menor cômodo da casa, um pouco mais que um armário. Senti meu mundo se estreitando junto com o espaço ao meu redor. Os meses passaram rápido como um vento de inverno e logo Laura nasceu. Ela era tudo que qualquer um poderia prestar atenção. Mamãe literalmente brilhava quando a segurava nos braços, como se o bebê fosse tecido pelos raios do sol. Ela não é a criança mais linda que você já viu? Mamãe falava para as amigas ao telefone, abraçando Laura para si mesma como se fosse uma frágil boneca de porcelana. Sim, ela é doce, murmurei baixinho, tentando fazer parte da conversa, mesmo sentindo minha voz desaparecer na sombra desse novo mundo perfeito. Querida, isso foi um eufemismo. Laura foi incrível, e eu não pude deixar de me apaixonar por ela à primeira vista. Eu queria ser uma boa irmã mais velha, queria ajudar, queria participar. Certa tarde, quando mamãe estava ocupada na cozinha, resolvi entrar sorrateiramente no quarto de Laura. Fui silenciosamente até o berço dela. Olhei para dentro e vi como ela gorgolejava feliz, como se me cumprimentasse. Ei, Laura, eu sussurrei, estendendo meu dedo para que ela pudesse agarrá-lo com suas mãozinhas. Mas mamãe me ouviu. Ela apareceu na porta, sua voz afiada como uma faca. O que você está fazendo, Caroline? Havia tanta reprovação em seu tom. Eu disse para você perguntar antes de entrar no quarto dela. Eu só queria vê-la, sussurrei, sentindo a dor familiar das lágrimas voltando aos meus olhos. Eu queria ajudar, queria fazer parte desse novo mundo, mas sempre permaneci supérfluo. Papai era diferente. Durante um dos meus fins de semana com ele, não pude deixar de me abrir com ele enquanto comíamos pizza em nosso lugar favorito. Mamãe está sempre no limite comigo quando se trata de Laura, eu disse. É como se ela achasse que eu poderia quebrá-la ou algo assim. Papai mastigou pensativamente sua fatia de pizza e depois disse baixinho: Sabe, Caroline, é difícil para algumas pessoas compartilharem amor. Eles acham que não há o suficiente, que não haverá o suficiente para todos. Mas você não é assim. Você tem um coração enorme. Não deixe que as maneiras de sua mãe o façam pensar o contrário. Suas palavras ajudaram um pouco, como se um raio de luz rompesse as nuvens. Mas quando voltei para casa, a distância entre mim e minha mãe só aumentou. Tentei falar da escola, dos amigos, mas a atenção dela estava sempre meio voltada para Laura, e ela me ouvia como algo secundário. Um dia voltei da escola com um prêmio, segundo lugar em uma feira de ciências. Eu estava em êxtase, segurando o certificado como se fosse meu ingresso para a aprovação dela. Olha, mãe, eu exclamei segurando-o na minha frente, orgulhoso, pronto para finalmente ganhar sua atenção. Mamãe estava alimentando Laura quando eu orgulhosamente mostrei a ela meu certificado. Eu esperava pelo menos uma sombra de alegria em seu rosto, mas ela apenas lançou um olhar fugaz para mim e mergulhou de volta em cuidar de sua irmã mais nova. Isso é bom, querida, disse ela secamente, sem olhar para cima. Coloque na geladeira ou algo assim. Ou algo assim. Essas palavras, desprovidas de qualquer calor, ecoaram dentro de mim como um eco doloroso. Pareciam vazios, como se toda a minha alegria tivesse evaporado em um segundo. Anexei o certificado à geladeira um pouco torto e dei um passo para trás, sentindo uma crescente sensação de alienação dentro de mim. Para ela, era apenas mais um pedaço de papel, como qualquer outro. Naquele momento percebi que tudo que era importante para mim era insignificante para ela. A vida em casa estava ficando mais difícil. Quando eu estava no ensino médio, meu relacionamento com minha mãe ficava cada vez mais frio, e Gabriel se retirava completamente absorto em seus próprios assuntos. Eu me sentia um forasteiro, um hóspede indesejado nesta casa, que há muito deixará de ser minha. E então a notícia me atingiu como uma bomba. Mamãe decidiu que era hora de eu morar com papai. Para sempre. Aconteceu no jantar. Era uma ocasião rara quando éramos só eu e ela na mesa. Gabriel estava atrasado no trabalho e Laura já estava na cama. Mamãe quebrou o silêncio e suas palavras se espalharam pela sala como um vento frio. Precisamos conversar sobre o seu futuro, ela começou, empurrando a comida em volta do prato com um garfo. Não havia calor em sua voz. Eu imediatamente fiquei alerta. Meu coração começou a bater mais rápido. E quanto a isso? Eu perguntei, tentando manter a calma, mesmo que minhas entranhas estivessem se apertando em antecipação. Discutimos tudo com Gabriel e decidimos que seria melhor para você se você fosse morar com seu pai,
disse ela com tanta calma, como se fosse algo trivial, algo dado como certo. Ficou muito lotado com o recém-nascido aqui e, para ser sincero, esse ônus financeiro acabou sendo maior do que esperávamos. Quase engasguei com a água. Morar com o papai? Por quê? Achei que estava tudo bem aqui. Esta era a minha casa. Como eu poderia simplesmente deixá-la assim? Mas mamãe continuou falando como se tudo já estivesse decidido. Você não é mais uma criança, Caroline. Você precisa do seu próprio espaço, e não há o suficiente aqui. É melhor para todos. Suas palavras foram frias e sem emoção. Afastei meu prato, perdendo o apetite. E a minha escola? Meus amigos? Eu perguntei, tentando desesperadamente encontrar algo para se agarrar, como um homem se afogando agarrado a palhas. Você pode ir para uma nova escola, fazer novos amigos, respondeu ela, como se fosse algo tão básico quanto mudar o penteado ou a roupa. Ela não entendia o que aquilo significava para mim. Era como se eu tivesse que apagar minha vida e recomeçar. As semanas seguintes foram um borrão. Arrumei minhas coisas, arrumei minha vida em caixas, livros, roupas, algumas lembrancinhas que significavam algo para mim. Gabriel mal se despediu e Laura, pequena demais para entender, me abraçou timidamente. O dia da mudança foi difícil. Papai morava do outro lado da cidade, em um apartamento modesto que não se parecia em nada com a nossa antiga casa. Estava limpo, mas cheio de lembranças de uma vida que ele não conseguia largar depois que sua mãe o deixou. Quando cheguei, papai estava me esperando na porta com os braços abertos e um sorriso preocupado. O apartamento era apertado, pequeno, mas aconchegante. Meu novo quarto tinha metade do tamanho do meu antigo, com paredes que precisavam de pintura por um longo tempo e uma janela voltada para uma parede de tijolos. Mas estava quieto lá, e papai tentou fazer de tudo para que eu me sentisse confortável. O primeiro dia na nova escola foi péssimo. Caminhei pelos corredores lotados, sentindo os olhares e sussurros em mim. Esta é a nova garota, disseram eles, como se eu fosse uma criatura estranha que tivesse entrado acidentalmente em seu mundo. Tentei não prestar atenção. Ela continuou a desenhar em seu caderno, tentando abafar o murmúrio e não pensar em como tudo havia mudado. Mas cada dia parecia cada vez mais difícil e quando voltei para casa, papai imediatamente percebeu meu humor. Como estão as coisas na escola? O que é? Ele perguntou, tentando soar encorajador, mas sua voz traiu a preocupação. Tudo bem, menti, tirando o casaco e largando a bolsa na porta. Se ficar difícil, você me diz, ok? Sua voz era suave e gentil. Estamos nisso juntos. Suas palavras significaram muito para mim, mas a solidão dentro de mim continuou a crescer. A saudade que sentia não era só dos amigos e da casa, era de me sentir desnecessário, como se estivesse à margem da vida deles, como uma coisa desnecessária que é jogada fora quando não cabe mais. Fui privado de minha casa não porque ela ficou apertada ou superlotada, mas porque me tornei um fardo para eles. Morar com meu pai parecia um exílio, não apenas uma mudança. Viver com o pai não foi fácil. Seu pequeno apartamento me pareceu estranho e temporário, como se eu não pertencesse aqui. Mas apesar disso, eu sabia que se não tivesse minha vida em mãos, as coisas poderiam piorar ainda mais. Certa manhã, acordando no meu quarto apertado, com paredes descascadas e uma janela velha com vista para uma parede de tijolos, tomei uma decisão. Ninguém vai fazer isso por mim, murmurei para mim mesma enquanto vestia meu uniforme escolar. Eu não podia me dar ao luxo de afundar na autopiedade. Eu tive que mudar. Papai percebeu imediatamente a mudança. No café da manhã, ele ergueu os olhos de sua xícara de café e olhou para mim, dizendo: "Você parece mais determinada ultimamente, Caroline. O que está em sua mente?" Virei meus pensamentos na minha cabeça, pesando minhas palavras. Eu queria contar tudo para ele, mas sabia que tinha que ter cuidado. No final, eu me decidi. Eu não quero ficar presa aqui, pai. Quero algo mais. As palavras pareciam sair da minha boca, e eu sentia minha confiança crescer mais forte a cada som. Vou conseguir uma bolsa. Essa é a minha chance. Papai assentiu e um sorriso caloroso e encorajador apareceu em seu rosto. Você vai ficar bem, baby. Eu acredito em você. Diga-me se precisar de alguma coisa de mim. O apoio dele foi importante para mim. Daquele dia em diante, mergulhei nos estudos, tentando recuperar o atraso e superar meus medos. Os professores também perceberam minhas mudanças. Jensen, meu rigoroso professor de matemática, uma vez me deixou depois da aula e disse: "Caroline, você está mostrando um progresso incrível. Qual é o seu segredo?" Juntei meus livros didáticos e olhei para ele com uma confiança que não sentia antes. "Preciso dessa bolsa. Não quero ficar aqui para sempre." Ele olhou para mim com atenção, como se tivesse me visto pela primeira vez na vida real, e assentiu. "Bom,
Continue com o bom trabalho e se precisar de ajuda, me avise. Os dias passaram em estudo e preparação. Fazer amigos era difícil. Eu era o garoto novo na nova escola, e a maioria das crianças já havia se estabelecido em seus círculos. Mas logo conheci Maria e Lucas, crianças que, embora não estivessem no topo da hierarquia escolar, sabiam rir e não me julgavam. Sempre nos sentávamos juntos no almoço. Lucas zombou de mim uma vez. Você é como um ninja da biblioteca agora, Caroline, escondendo-se de todos, mas fazendo seu trabalho. Sorri, embora não com muita confiança. Sim, você tem que ser reservado se quiser pegar os melhores lugares para estudar, respondi com seriedade simulada. E Maria riu sua risada suave e sincera. E assim os dias foram passando. Meus estudos me absorveram completamente, mas nessa luta encontrei apoio no meu pai. Todas as noites, quando eu voltava para casa cansada, ele me esperava com uma refeição quentinha e estava pronto para ouvir. No dia em que recebi a carta da bolsa, minhas mãos tremiam quando abri o envelope. Papai estava lá, prendendo a respiração. Li as primeiras palavras e mal contive um grito de alegria. Entendi, pai. Gritei, pulando de felicidade, como se esse fosse o meu maior sucesso. Papai riu e me abraçou com força. Seu orgulho me aqueceu como um cobertor quente em uma noite fria. Eu sabia que você poderia fazer isso, disse ele, e havia uma alegria genuína em sua voz. A partir desse dia, tudo começou a mudar. Comecei a fazer as malas para me mudar para a faculdade. Todos os dias estavam cheios de esperança brilhante e antecipação de uma nova etapa da vida. Senti que a vida finalmente me pertencia, que eu poderia escolher meu próprio caminho. E mesmo tendo que ir embora, sabia que estava levando comigo todas as lições importantes que a vida havia me ensinado. Eu tinha 28 anos quando minha vida finalmente encontrou estabilidade. Eu tinha um ótimo trabalho, e comecei a namorar o Jack, um cara maravilhoso do trabalho. Ele era um apoio completo em tudo, gentil, compreensivo, paciente e sempre pronto para ouvir. Tudo parecia perfeito. Mas um dia, como uma tempestade vinda de um céu claro, o telefone tocou. Era minha mãe. Não conversamos muito desde que saí de casa. A conexão entre nós era quase imperceptível, um fio fino que se esticou, mas não se rompeu completamente. Porém, agora ela ligou, e não com o objetivo de estabelecer um relacionamento, mas com uma demanda. Não havia o menor indício de ternura em sua voz. Caroline, Laura faz faculdade na sua cidade. Pagamos as mensalidades dela e achamos que seria melhor se ela ficasse com você, disse ela em um tom frio e profissional que não tolerava objeções. Eu congelei. Memórias do nosso passado difícil passaram pela minha cabeça. Eu não estava preparada para essa responsabilidade, mas no fundo ainda esperava uma chance de me reconectar com minha irmã. Ok, mãe. Eu ajudo a Laura. Essa pode ser uma chance de melhorar nosso relacionamento, respondi, escondendo as dúvidas que pulavam dentro de mim. Uma semana depois, Laura foi morar comigo. Desde o primeiro dia ficou claro que vivemos em mundos diferentes. Ela ainda estava obcecada com sua aparência e trouxe consigo uma mala inteira cheia de coisas caras e hábitos que estavam muito além do meu bolso. Uma noite, ela disse casualmente: Caroline, pode ter certeza que temos leite de amêndoas e couve? Estou em uma dieta especial. Sua voz estava cheia de confiança casual, como se fosse minha responsabilidade. Claro que vou adicionar à lista, respondi com um sorriso contido. Mas logo ficou claro que me adaptar à vida com Laura era muito mais difícil do que eu esperava. Levava um estilo de vida despreocupado, como se o amanhã não existisse. Muitas vezes ela voltava para casa de madrugada, rindo nos corredores do meu pequeno apartamento enquanto eu me revirava na cama, pensando nas minhas reuniões e apresentações matinais. Eventualmente sua presença começou a me perturbar. Uma noite, quando Jack veio me visitar, Laura estava se preparando para outra viagem ao Kobe. Percebi como ela sorriu docemente para ele, mantendo o olhar nele por muito tempo. Não foi só atenção educada. Jack esperou até Laura sair para conversar. Caroline, acho que Laura tem uma ideia errada sobre mim, disse ele, contido, mas confiante. Ela foi muito paqueradora hoje. Raiva misturada com constrangimento. Eu sabia que Laura sempre conseguirá chamar a atenção para si mesma, mas esse era o meu Jack. Agradeci a honestidade e, convocando toda a minha força de vontade, resolvi conversar com minha irmã. Laura, eu percebi como você está agindo com Jack. Não gosto, tentei falar com calma, mas minha voz ainda traiu meus sentimentos. Laura reagiu com risadas que varreram o apartamento como uma onda gelada. Caroline, vá lá, só estou sendo simpática. Posso ajudar se ele gostar de mim também? Sua voz era leve como sempre, mas havia uma confiança brusca por trás das palavras. Este é o meu noivo, Laura.
Você tem que respeitar isso, respondi bruscamente, sentindo minha raiva aumentar com força renovada. Mas Laura apenas encolheu os ombros. Estou acostumada a conseguir o que quero. A voz dela soou como um desafio. Essa foi a gota de água. Viver em constante sensação de perigo, como se eu tivesse que proteger minha própria vida da minha própria irmã, era insuportável. Você tem que encontrar outro lugar para morar, Laura. Não vai funcionar. Minhas palavras soaram firmes como uma frase. Laura saiu correndo do apartamento, batendo a porta com tanta força que as paredes tremiam. 1 hora depois, minha mãe me ligou. Sua voz era fria e áspera, a mesma do dia em que ela me mandou para o meu pai. Você sempre foi tão invejosa, Caroline. Você não aguenta quando sua irmã está feliz, não é mesmo? Eu só quero ser respeitada, mãe, respondi, mas minhas palavras pareciam cair no vazio. Depois disso, tudo ficou quieto. Laura saiu da minha vida tão rápido quanto apareceu. Ouvi de amigos que ela largou a faculdade e se casou com um cara rico. Bem, Laura sempre soube o que queria. Eu me concentrei novamente no meu trabalho e no meu relacionamento com Jack. Ficamos mais próximos, nosso vínculo ficou mais forte. Já se passaram 2 anos desde a última vez que tentei estabelecer um relacionamento com minha família. O trabalho estava indo bem e a vida com Jack estava melhor do que nunca. Quando ouvi a voz da minha mãe, meu coração pulou uma batida. Ela não ligou para me parabenizar ou perguntar como as coisas estavam indo. Sua voz estava saturada de desespero e pânico, como se cada segundo de nossa conversa estivesse lhe dando uma última chance de escapar. Caroline, você tem que nos buscar. Estamos desesperados, desabafou ela sem sequer dizer olá. Eu congelei, o telefone de repente parecia muito pesado na minha mão. Algo deu errado, mas honestamente parte de mim não queria saber. Era como voltar ao passado, quando cada pedido que ela fazia soava como uma ordem exigindo execução imediata. Mãe, o que se passa? Perguntei, mesmo já adivinhando o que aconteceria a seguir. O negócio do Gabriel entrou em colapso. Hipotecamos a casa para pagar o casamento de Laura. Sua voz ficou ainda mais aguda, tipo chicote. Tudo foi para o lixo. E agora o casamento de Laura acabou. Seu marido a expulsou. Ele exige dinheiro por sua traição. Eu não podia acreditar no que ouvia. Milhares de pensamentos giravam em minha cabeça. Assim, o casamento, que foi arranjado com dinheiro arrecadado com grande risco, acabou sendo um completo fracasso. Sempre soube que Laura vivia no limite, disputando de um luxo que parecia não ter limites. Mas agora está tudo desmoronado. Ok, devagar eu disse, tentando fazer com que ela falasse com mais calma. O que exatamente você está me pedindo para fazer? Todos nós precisamos de um lugar para ficar. Vamos para sua casa, disse ela, como se fosse a decisão mais óbvia. Não havia uma sombra de dúvida em sua voz, nem uma gota de gratidão, parecia uma exigência. Encostei o telefone no ouvido e senti a amargura subindo na garganta. Era um momento para o qual eu não estava preparada, mas que no fundo sabia que viria um dia. Eu era a última pessoa a quem eles podiam recorrer, mas mesmo nisso, como sempre, não havia pedido, apenas uma expectativa fria de que eu faria o que eles achavam certo. E apesar de todos os ressentimentos e dores que se acumularam ao longo dos anos, eu ainda sentia esse velho senso de dever para com minha família. Mãe, comecei, escolhendo minhas palavras lentamente, sentindo a tensão deslizar em um caroço frio dentro de mim. Você realmente acha que depois de tudo o que aconteceu, eu posso simplesmente deixar você voltar para a minha vida como se nada tivesse acontecido? O silêncio do outro lado cedeu. Minha mãe nunca foi uma pessoa que pudesse perguntar, mas agora sua voz tremia. Caroline, não temos outra escolha, sussurrou ela, e pela primeira vez em muito tempo detectei algo parecido com vulnerabilidade em sua voz. Fechei os olhos, sentindo as emoções tomarem conta de mim. Os sons da chave de fenda elétrica diminuíram, e por alguns segundos a sala se encheu de silêncio. Apenas a fraca luz da manhã entrou pela janela, iluminando o macacão minúsculo que eu estava dobrando cuidadosamente na cômoda. O silêncio não durou muito. De repente houve uma batida na porta tão confiante que me encolhi. Quem poderia ter chegado tão cedo no domingo? Quem poderia ser em tal momento? Murmurei baixinho, virando-me para Jack, que ainda estava limpando a testa do esforço, olhando fixamente para a porta. Ele ergueu as sobrancelhas em resposta, claramente surpreso também. Não sei, respondeu ele, endireitando-se e colocando o instrumento de lado. Vou dar uma olhada. Meu coração batia um pouco mais rápido no peito, embora tentasse me convencer de que provavelmente era um dos vizinhos, ou talvez o mensageiro que entregou algo inesperado. Mas havia algo naquela batida que me deixava um pouco desconfortável. Jack foi até a porta e abriu.
Naquele momento ouvi uma voz familiar, aguda e fria como um vento de inverno vindo pelas frestas. Caroline está aqui? Soou da porta. Eu congelei, congelado no lugar. Era a voz da minha mãe. Não a vejo desde aquela última conversa telefônica tensa, quando ela ameaçou processar e me contou tanto veneno. Meu peito estava cheio de sentimentos conflitantes, surpresa, raiva, mas também alguma parte distante de mim, talvez até um pouco de medo. Eu não queria encarar sua fúria novamente, mas aqui estava ela na minha porta, em um momento em que eu estava tão feliz e confiante de que havia deixado o passado para trás. Esta é sua mãe, disse Jack, virando-se para mim com uma expressão perplexa no rosto, como se não pudesse compreender totalmente o que o esperava por trás dessa visita inesperada. Minha primeira reação foi simplesmente não ir. Fique no berçário, onde tudo é tão tranquilo e seguro. Mas quando percebi que não podia me esconder, respirei fundo e me dirigi para a porta. Quando cheguei, mamãe estava parada na soleira da porta, tão severa e arrogante como sempre. Seu olhar passou por mim, como se estivesse avaliando cada movimento meu, cada detalhe da situação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntei friamente, mas minha voz traía um leve tremor que eu tentava esconder. Essa pergunta pareceu surpreendê-la, como se fosse evidente que ela tinha o direito de aparecer a qualquer momento, independentemente da nossa última conversa. Eu tinha que te ver, disse ela em um tom que soava como se estivesse falando de algo inevitável. É sobre a Laura. Sua voz ficou mais baixa, quase suplicante, e senti algo apertar por dentro. A noite envolveu lentamente nossa casa, mergulhando-a em um silêncio calmo e pacífico. Papai foi embora depois de se despedir de nós, mas sua presença ainda era sentida, calorosa e encorajadora como seu conselho gentil, como um olhar cheio de orgulho e amor quando segurava um ursinho de pelúcia nas mãos para seu futuro neto. Fiquei na porta, observando-o sair, sua figura desaparecendo na noite, e senti um calor no peito ao perceber que, apesar de toda a dor associada à minha mãe, eu ainda tinha um homem que estava sempre do meu lado. Jack veio atrás de mim, colocou o braço em volta dos meus ombros e me abraçou. Seu toque era tão familiar e calmante que não pude deixar de sorrir, esquecendo por um momento todas as preocupações, todos os pensamentos opressivos que ainda giravam em minha cabeça depois daquela última conversa com minha mãe. Como você está? O que é? Ele perguntou baixinho, inclinando a cabeça levemente em minha direção. Pensei por um segundo antes de responder. Estou feliz, disse, quase surpreso com minhas próprias palavras. Apesar de tudo que está acontecendo, estou feliz. Você e eu vamos ter um bebê, temos essa casa, e eu tenho você. Aconteça o que acontecer, é o mais importante. Jack sorriu e beijou o topo da minha cabeça novamente. Seu beijo era como um selo de confiança, como se ele prometesse que tudo ficaria bem, não importando as circunstâncias. Vamos lidar com qualquer dificuldade, Caroline, disse ele, olhando nos meus olhos. Temos algo que é realmente importante. A família que criamos é o mais importante. Sentamos na varanda novamente, apreciando o som suave da brisa farfalhando as folhas, observando as estrelas que começaram a aparecer no céu noturno. Olhei para a tela escura do céu e pensei em como a vida pode ser surpreendentemente contraditória. Faz tanto tempo que esperávamos um filho, preparando cada canto de nossa casa para sua aparição, e ao mesmo tempo, conversas pesadas com minha mãe aconteciam em segundo plano, destruindo a calma que eu tentava manter. Mas agora, neste momento, parecia que o mundo inteiro congelou. Estávamos aqui juntos, cercados de amor e apoio, e nada mais importava. Como você acha que vai ser? Jack perguntou de repente, acariciando suavemente minha mão. Sorri, apresentando nosso bebê. Como será? Imaginei mãozinhas, sua primeira risada, nossas noites sem dormir quando ele chorava e andávamos pela casa tentando acalmá-lo. Imaginei cantar canções de ninar para ele, como ele cresceria dando seus primeiros passos, como seu sorriso iluminaria nossa casa. Acho que vai ser incrível, respondi, sentindo o calor se espalhando por dentro. Jack assentiu concordando e por um momento, senti que nossos pensamentos coincidiam, que ambos víamos o mesmo futuro cheio de felicidade e novas oportunidades. Quando a noite finalmente virou noite, nos levantamos da varanda e fomos para a cama. Deitei na cama, ouvindo a respiração suave de Jack ao meu lado, e pensei no quanto havia acontecido nos últimos meses. No fundo, eu sabia que não havia apenas alegrias pela frente, mas também dificuldades com minha mãe, com suas tentativas de invadir minha vida novamente, com como eu lidaria com sua pressão. Mas agora, olhando para essa vida que Jack e eu estávamos construindo juntos, me senti forte. Eu estava pronto para qualquer coisa que pudesse acontecer. Um novo capítulo nos esperava, cheio de desafios e imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo cheio de amor e esperança.